E aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, esse canal aqui, a partir de hoje vai começar até para mim fazer mais vídeos para vocês aqui, porque falando só de um assunto eu apareço muito pouco, né? Eu vou continuar falando do Santos, claro. Meu meu maior foco vai ser o Santos, mas eu vou começar a falar dos outros times também, porque eu agora vou conseguir ver mais jogos. E, e vou fazer vídeo para vocês aqui. Hoje eu vi 3 jogos: Corinthians e Sport, Flamengo e Vasco e o Grenal, né? O clássico Grenal. Vamos fazer uma análise rápida desses 3 jogos aqui. Começar pelo Corinthians. O Corinthians pegou o Sport, onde o Corinthians foi melhor, né, no geral da partida. Mas foi o Sport que saiu na frente. O time do Sport é bem organizado, né, pelo Pepa, né, que é o técnico português do Sport. O time do Sport é bem organizado, saiu na frente, né, bem no finalzinho do primeiro tempo, mas com 2 gols do Depay, o Corinthians virou logo com 10 minutos, já estava 2-1 pro Corinthians. Tipo, o Sport, eu achei que a análise que eu faço é a seguinte: o esporte é muito bem organizado, toca bem a bola, só que esbarra na falta de qualidade dos jogadores, né? O Lucas Lima é aquele sono, né? É um sono que que não dá para acreditar. Não consegue fazer nada no campo. E o Corinthians mereceu a vitória. O gol do Depay, ele recebeu um passe dentro da área, girou e, e bateu no canto sem chance para o goleiro. E depois, num passe do Yuri Alberto, o, o Depay chutou, a bola desviou no zagueiro e entrou. E o gol do Sport foi um bonito gol. Um cruzamento na área, um cruzamento na área e de voleio, um jogador do Sport fez o gol. O Corinthians tá com Orlando Ribeiro, né, que era do Santos, de técnico interino. Ele botou os meninos da base lá para jogar, mudou um pouco o time e o Corinthians ganhou. Mas no geral da partida o Corinthians foi melhor. Mas não foi tão bem assim não. Melhorou um pouco, mas não foi tão bem. Como eu falei no último vídeo, quando eu estava falando sobre o Ramon Dias. Eu, se fosse a diretoria do Corinthians, não teria demitido o Ramon Dias, tá? Sobre o jogo do Corinthians é isso. Vasco e Flamengo foi 0-0, um jogo que me surpreendeu. O Vasco principalmente me surpreendeu, porque eu achei que o Vasco ia tomar um atropelo do Flamengo, mas o Vasco competiu, teve chance de fazer o gol. Mas é aquilo, né? Esbarra muito na falta de qualidade também dos jogadores. Mandou uma bola na trave no começo do primeiro tempo. Podia ter feito o gol ali. E o Flamengo tem muito mais qualidade, né?
O Flamengo criou várias oportunidades, mas esbarrou na ótima atuação do Léo Jardim. O Léo Jardim fez umas 4 ou 5 defesas muito difíceis que garantiram o empate para o Vasco. Felipe Coutinho não jogou bem. O, o Verratti teve. O Verratti não teve chance, né? Teve uma chance ali que ele meteu a mão na bola, mas ele não teve chance clara de gol. A bola também não chegou em condições para ele cabecear ou para ele finalizar. E mostra muito a limitação do time do Vasco, né? Porque o Vasco é impressionante. O último passe do Vasco nunca é certo. Só o Santos para perder para esse time do Vasco. O time do Vasco é péssimo. Os caras não acertam nada. Só empatou o jogo de hoje por causa do goleiro. O goleiro fez 5 defesas muito difíceis. O Léo Jardim tava numa noite muito inspirada hoje. Por isso que o Vasco não perdeu. Foi um 0 a 0, eu acho que foi um 0 a 0 justo, né? Porque o Vasco, apesar da falta de qualidade, conseguiu criar algumas oportunidades e competiu com o Flamengo. Competiu. Apesar do goleiro ter sido melhor em campo, o Vasco também conseguiu competir. Teve mérito do Vasco nisso. Mas o que eu estou querendo dizer é que se não fosse o goleiro também, o Vasco tinha perdido. Mesmo competindo, mesmo marcando bem o Flamengo, se não fosse as defesas, o Vasco tinha tomado pelo menos uns 3 gols. Mas foi um jogo bom. No geral, foi um jogo bom. Só a narração que foi muito ruim, né? O Galvão não dá mais. O Galvão erra o nome de todo mundo, errou o nome do goleiro, errou o nome do Michael, ficou chamando o Michael a transmissão inteira de Micael. Então não dá mais o Galvão, né? E por último, eu vi o Grenal. O Grenal, se tinha que ter um vencedor, era o Grêmio. O Grêmio, no geral, foi muito melhor que o Inter. E no final ali foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Porque tinha que ter expulsado o Alan Patrick, ele já tinha amarelo, e tinha que ter expulsado o Alan Patrick, camisa 10 do Inter. Não foi expulso. E no final do jogo, um pênalti escandaloso, né? Pro Grêmio. Que o VAR chamou ele pra ver o lance e não deu o pênalti. Ele não deu o pênalti, mesmo o VAR recomendando a revisão. É inacreditável. A arbitragem brasileira é um negócio assim que tem que ser estudado. Meu, e com esse VAR, piora ainda mais. Porque escancara o quanto esses árbitros são ruins. Escancara o quanto esses árbitros são ruins. Na minha opinião, é sério, volta como era antes. Volta como era antes. Tira esse VAR. Porque não tem a mínima condição. Os árbitros estão piorando com o VAR. Os árbitros ruins, os árbitros horrorosos que a gente tem, estão piorando com essa bosta de VAR. Quantas vezes o Santos já foi prejudicado? Quantas vezes
outros times foram prejudicados. Gente, não dá. Esse VAR não dá. Tá bom? Essa é a minha opinião sobre o VAR. Eu nunca tinha falado disso aqui pra vocês, mas pra mim esse VAR piora o que já tá ruim. Então, se eu sou a CBF, eu determino a retirada desse VAR. Porque assim, é, pelo menos é um negócio mais honesto, né? Pelo menos fica um negócio mais honesto. O, o árbitro erra. O árbitro sempre vai errar para um dos lados, né? Sempre vai prejudicar um time e beneficiar o outro. Então, assim, não precisa do VAR para isso, né? Não precisa do VAR para isso. Uma hora um time é prejudicado, outra hora o outro é prejudicado. Então, assim, o VAR está piorando essas situações. Porque é constrangedor não dar esse pênalti, é constrangedor. Não expulsar o Alan Patrick é constrangedor. O cara dá um chute na canela do jogador do Grêmio e não é expulso. O gol do Grêmio foi muito sem querer. O Christian Oliveira, sozinho, ele conseguiu dar um chute errado. O chute ia para fora, a bola bateu no goleiro e entrou. E num pênalti interpretativo, porque tem árbitro que dá e tem árbitro que não dá. Eu achei que foi, mas para mim esse lance é interpretativo. Cada árbitro tem uma visão desse tipo de lance. Eu achei que foi pênalti, né? Mas para mim cabia uma checagem do VAR e não teve, né? O Inter empatou. Mas se tinha que ter um vencedor nesse jogo, era o Grêmio. O Grêmio agora tá 2 anos sem ganhar um Grenal. Vai chegar o novo técnico agora, né? O Mano Menezes. E o Felipão vai ser coordenador técnico do Grêmio. E esse empate acabou sendo bom para o Santos, até, né? Porque se o Santos ganhar amanhã, abre vantagem em cima do Grêmio. E eu acho também que tem toda chance de ganhar. Tem toda a condição de ganhar. Sobre os jogos foi isso. E volto a falar. Esse VAR só prejudica os clubes. Só prejudica a própria arbitragem. Então, tira isso daí. Não precisa. Não precisa. Os árbitros já são ruins. Os árbitros são ruins. Se o cara errar sem o VAR, vai ser feio? Vai. Claro que vai. Mas vai ser menos pior. Porque aí o árbitro mesmo achou que não foi pênalti ou que não era para expulsão. É uma opinião do árbitro. O árbitro pode achar o que ele quiser. Claro que vendo dentro do estádio e vendo na TV, todo mundo vai ter uma visão do lance. E todo mundo vai achar uma coisa ou outra, né? Agora, com o VAR o árbitro não pode errar. E os árbitros, eles erram mais com VAR do que sem VAR. Eles erram mais com VAR do que sem VAR. Então, assim, não ajuda ninguém o VAR. Só atrapalha todo mundo. Porque cada hora é com um time que acontece isso. Eu lembro de um jogo, Santos e São Paulo. Vou dar um exemplo do Santos aqui. Lembro de um jogo Santos e São Paulo. Na Vila Belmiro. O Santos tomou de 3-0 do São Paulo, do São Paulo dentro da Vila. Acho que vocês vão lembrar desse jogo.
é, acho que foi 2022, no começo de 2022, alguma coisa assim. A senhora Edna, a dona Edna, né, que adora prejudicar o Santos, ela não deu dois pênaltis claríssimos para o Santos. Isso com VAR. Ela não deu dois pênaltis claríssimos para o Santos. O Grêmio foi prejudicado hoje. Então, assim, para que serve esse VAR? Nada. Não serve para nada. Olha o pênalti que deram pro Palmeiras na semi do Paulistão. Olha o pênalti que deram pro Palmeiras. É claro que não foi pênalti. É claro que não foi. E, e o VAR nem chamou o árbitro. O VAR nem chamou o árbitro. Então, assim, só tá piorando uma situação que já é ruim, tá? Essa é a minha opinião. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã tem Peixão. E vamos para cima do São Paulo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E eu vou fazer mais vídeos como esse, tá? Espero que vocês gostem e que vocês se acostumem, tá? Se inscrevam no canal, deixa seu like no vídeo e seu comentário. Um abraço.